Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Com esta 30ª leitura da nossa Jornada Bíblica IBPP 2024, nós fechamos também nosso primeiro mês, o mês de abril. Esta é a sua Jornada Bíblica, 250 dias lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, numa visão panorâmica das Sagradas Escrituras. Iniciamos ontem a leitura do livro de Levítico, o livro da santidade. Hoje leremos o capítulo 4, a razão para o sacrifício, é o tema da nossa reflexão proposta pelos editores da Bíblia de Estudo Facilitado, Philip Yancey e Tim Stafford. Precioso ensinamento da Palavra de Deus. Não perca a nossa leitura de ontem, caso você ainda não tenha visto, porque demos ali preciosas dicas de como ler o livro de Levítico. Um livro desafiador para a leitura moderna, mas eu tenho certeza, assim como eu, você nunca mais vai ver Levítico com os mesmos olhos depois das dicas que recebemos ontem de Yancey e Stafford. Capítulo 4, Levítico. Vamos à leitura. A oferta pelo pecado. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo. Veja, irmãos, quando o líder peca, ele traz consequência, ele traz culpa sobre o povo. Algo que a gente tem que parar para pensar. É a referência. É a referência. Lembra do que Moisés disse, né, para Arão, quando chamou a atenção dele por ter construído o bezerro de ouro? O que te fez este povo para que você o tratasse assim e o cobrisse de vergonha com essa sua atitude? Nós, líderes, né? Ministros, e é importante todo mundo entender que cada um de nós é um ministro na casa de Deus hoje, com o sacerdócio do Novo Testamento, diferente, né, do que foi o sacerdócio do Antigo. Cada um de nós é líder. Cada um de nós é sacerdote, por exemplo, dentro da sua casa, né? Temos que parar para pensar como têm sido as nossas atitudes, né? Diz então o Senhor: ele trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Novilho, tá, irmãos, é um bezerro, um garrote, como se fala na linguagem agropecuária de hoje em dia, né? Apresentará ao Senhor o novilho à entrada da tenda do encontro. Porá a mão sobre a cabeça do novilho, que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático que está perante o Senhor dentro da tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, cá na entrada da tenda do encontro, no pátio. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas, as vísceras e os excrementos, isto é, tudo que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira,
sobre o monte de cinzas. Aqui já está apontando para o sacrifício de Cristo, que foi fora dos muros de Jerusalém. O Gólgota, ou Calvário, ficava fora da muralha. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 13, versículo 12, vai falar sobre isso também. O versículo 3 merece aqui uma notinha especial de Yancey e Stafford, que eles dizem assim: para muitos. Por seu próprio pecado, o sacerdote precisava sacrificar um novilho, o mesmo sacrifício exigido pelo pecado de toda a comunidade, como vamos ler daqui a pouco no versículo 13 e 14. Os dois pecados, tanto o do sacerdote como o do povo, eram, em certo sentido, iguais, pois o sumo sacerdote representava a comunidade inteira perante Deus. A crença de que um único indivíduo purificado podia levantar-se em favor de uma nação preparou o caminho para Jesus, cuja obediência impecável, ou seja, sem pecado, se interpõe diante de Deus em nosso lugar. É isso que se chama de sacrifício vicário, substitutivo, no lugar de. Continuando então o versículo 13. Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Essa consciência do pecado seria trazida por quem? Por um profeta. Alguém que, em nome do Senhor, iria acusar a congregação, né? Levá-la à consciência, ao entendimento do seu pecado. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro e o derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, cá na entrada da tenda do encontro, no pátio. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar, e fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado do indivíduo, né, que já foi tratado nos capítulos anteriores. Assim o sacerdote fará propiciação por eles, os pecados, né, e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É a oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, líder tribal, né, irmãos? Líder de alguma tribo, líder de algum clã, tá? Fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus, será culpado, mesmo não tendo a intenção. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, aqui está falando de um indivíduo, um cidadão, né, comum, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Notem, irmãos, que quando se tratou aqui do líder e do cidadão comum, não há sacrifício, não há derramamento de sangue lá dentro do altar, dentro da tenda, só
no altar cá fora, né? Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote fará propiciação por esse homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar onde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Sobre esse capítulo 35, Yancey e Stafford colocam aqui uma notinha também, dizendo assim: a ignorância não é desculpa. Eu não sabia que o limite de velocidade tinha caído para 60 km por hora, senhor policial. Como é que o senhor pode me multar? Sob a lei, a ignorância não é desculpa. Este capítulo, e o seguinte, o capítulo 5 também, abordam diversos casos de pecados não intencionais. Embora fossem responsabilizados por tais delitos, os israelitas podiam remover sua culpa, oferecendo os sacrifícios conforme prescrito. A razão para o sacrifício. Justiça. Alguém tem de pagar. Essa é a reflexão de hoje. Eles destacam aqui o versículo 35. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Quando alguém comete um crime, não se livra do tribunal somente por dizer: desculpa, eu tentarei não repetir isso novamente. A justiça exige que paguemos pelo que foi feito. Os israelitas, portanto, não podiam simplesmente se dirigir à presença de Deus para ter comunhão com ele. Eles tinham de trazer sacrifícios para pagar ou propiciar por suas falhas, apaziguar a santa e justa ira de Deus, como eu já expliquei em outra leitura. Tais sacrifícios custavam caro. Para agricultores de subsistência, um boi ou uma cabra representava uma contribuição considerável. Gente muito pobre podia dar algo menor, um par de rolinhas ou uma porção de farinha. Mas em todos os casos a pessoa sentiria o custo. Isto é, custo no sentido de algo pelo qual ela havia trabalhado, algo que foi cultivado ou crescer em seu campo. Queimando tudo. Foi por isso, irmãos, aqui que Davi, lembrando de Davi, não quis a oferta de Araúna. Ah, senhor, pode ficar tranquilo, está aqui, eu mesmo dou os bois para o senhor. Ele falou: não, eu jamais vou ofertar a Deus algo que não tenha me custado nada. Davi já tinha entendido o sentido do sacrifício. Queimando tudo. Uma boa porção da economia nacional virava fumaça cada ano. Centenas de animais, sem falar do trabalho necessário para juntar madeira, manter o fogo aceso, oferecer sacrifícios. Tendo em vista que a tenda do encontro ficava no centro do acampamento, o cheiro dos sacrifícios realizados 2 vezes ao dia pairava constante sobre os israelitas. Raramente podiam comprar carne, mas todos os dias sentiam o aroma de churrasco dedicado a Deus. As ofertas se dividiam em 3 categorias principais. As ofertas pela culpa e pelo pecado eram geralmente oferecidas primeiro. Elas limpavam as pessoas do pecado. Depois vinham os holocaustos, onde os animais eram totalmente queimados até virar cinza. Realizados pelo menos 2 vezes ao dia, esses sacrifícios expressavam dedicação completa a Deus. O sacrifício final era a oferta de comunhão, basicamente uma refeição familiar compartilhada na presença de Deus. As ofertas de cereais eram normalmente realizadas junto de alguma das outras ofertas.
A sequência das ofertas, perdão dos pecados, dedicação total e comunhão, mostra que o objetivo era a comunhão com Deus. Para alcançar esse fim, a dedicação total a Deus se fazia necessária. Levítico, no entanto, não explica essa filosofia implícita. Parece, de fato, mais um manual de instruções sobre como fazer sacrifícios exatamente da maneira requerida por Deus. A exatidão ajudava a produzir a atitude adequada. Não se podia aproximar-se de Deus de modo negligente. Era preciso ser bastante cuidadoso para fazer justamente o que ele tinha dito, obedecendo-lhe em cada detalhe. Um animal pode mesmo pagar? O cenário todo, com a sua atenção ao sangue, aos sacerdotes, aos rituais, parece estranho aos olhos modernos. Como é possível a morte de um cabrito acertar as contas entre Deus e o povo? Será que o sacrifício de um animal é de fato suficiente para pagar por nossos erros? Talvez nos esqueçamos de que, ao longo da história, as pessoas intuíram de forma instintiva que o sacrifício era necessário para satisfazer a Deus. Muitas religiões ao redor do mundo ainda praticam sacrifícios. Para nós, tais sacrifícios parecem ultrapassados, principalmente porque um grande sacrifício, o do próprio Filho de Deus, superou todos eles. Os sacrifícios de animais não eram suficientes, em última análise, para pagar pelo pecado humano. Eles prepararam o caminho para o sacrifício definitivo, que foi o de Cristo. O custo de um animal era considerável, mas o verdadeiro custo, mesmo para nós, é infinitamente maior. Contudo, não temos de pagá-lo. Jesus pagou tudo. Amém? Questão de vida para a gente pensar. Você imagina Deus exigindo sacrifícios? De que modo o retrato de Deus descrito em Levítico se encaixa em suas opiniões a respeito dele? Ou seja, lendo aqui tudo isso que a gente está lendo de Levítico, de que maneira você enxerga Deus agora? Isso muda as opiniões que você tem a respeito dele? Vamos orar então? Pare para refletir nisso. Pai bendito, nós te engrandecemos de novo como Deus santo, santo, santo que és. Tudo isso que a gente leu aqui, esses detalhes todos acerca do sacrifício, mostram para nós o quanto a gente tem que estar atento a procedermos de tal forma a valorizarmos a tua santidade, a reverenciarmos quem tu és. Senhor, leva-nos sempre para a tua presença santa. Não nos deixes, Senhor, nos desviar do teu caminho. Mantém-nos na rota da santidade do Senhor, em tudo que fizermos, não só nas questões religiosas. Aqui está sendo falado de coisas cotidianas, quebra de mandamentos, quebra de princípios. Oh meu Deus, leva-nos sempre de volta para ti. Hoje é mais simples. Hoje não precisa todo esse mecanismo, não precisa sacrifício de animais, não precisa essas minúcias cerimoniais. Basta um coração penitente diante do Senhor, uma oração singela, feita em qualquer lugar. Pode ser até mesmo no próprio local onde o pecado foi cometido. Basta que seja em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Senhor, como expressar em palavras a gratidão por teres provido o sacrifício tão perfeito, tão completo, tão pleno, como o sacrifício do teu Filho Jesus. Seja bendito o teu nome, meu Senhor. Por isso, que o Senhor em tudo nos abençoe, nos guarde, nos preserve no caminho, enquanto perseveramos com fé nele. Nossa vida é para ti, tão somente para ti, para a tua glória. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém, ó Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima leitura. Amanhã a gente vai conhecer a dieta específica dos israelitas. Levítico 11.
perigo invisível é a nossa reflexão de amanhã. Inscreva-se em nosso canal, dê likes nos nossos vídeos, convide outras pessoas também para se inscrever em nosso canal, compartilhe aí o nosso conteúdo, vamos torná-lo relevante para o máximo de pessoas, para que a gente alcance a visão dos céus, até os confins da terra, compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e a sua família também. Amém.